Atualizações do caso Kim Soo-hyun, minha filha, para dia 8. Não. 7 de maio. Por que eu já tô querendo que seja 8 e 9? Já quero ver se esse negócio acaba. Pelo amor de Deus. Mas não vai acabar tão rápido, não. Não adianta eu querer achar que vai acabar daqui 2 dias. Não vai. Atualizações pro dia 7 de maio, dia em que tivemos mais uma coletiva de imprensa lá na Coreia, pro povo coletivar e falar pra imprensa o que está rolando nesse caso, que pelo amor de Deus, só afunda, tá? Olha, tinha um poço, no fundo do poço tinha um alçapão, dentro do alçapão tinha uma escada, a escada dava pro fundo de um poço. Dentro desse fundo desse poço, adivinha o que tinha? Um alçapão. Menina, só desce. Vai chegar aqui no Brasil daqui a pouco. Porque como a Terra é redonda e abriu o buraco lá na Coreia e começou a descer, uma hora cai aqui. Uma hora vai fazer um furo aqui na Terra, na minha rua, e vai ser a cabeça do Kim Soo-hyun saindo. Porque só pode ser um negócio desse, menina, de tanto que afunda esse negócio. Hoje, na coletiva... A coletiva ela foi organizada pelo Garossa. Já avisando aí pra quem vai ver essa parte aqui só no gravado, hoje é só Kim Soo-hyun, gente. Hoje é só Kim Soo-hyun. Tem gente que tá enchendo o saco, falando, só sabe falar do Kim Soo-hyun. Tem várias lives que a gente tá falando de um monte de outras coisas e deixa o Kim Soo-hyun só pro final. Mas hoje, não. Hoje é tudo. Então, se você não quer saber do Kim Soo-hyun, volta sábado. Sábado a gente vai ter live pra falar de tudo. Hoje é só Kim Soo-hyun. Voltando. A coletiva funcionou como? O Garossa chamou o pessoal porque ele disse que ele tinha algumas revelações pra fazer, que ele não tava querendo falar sobre isso antes do dia 3 de junho, né? A gente já sabe disso, porque o Garossa, ele tá focado, o hiperfoco dele do mês é o amigo dele que foi impeachmentado e agora ele quer que algum amigo do amigo dele ganhe a eleição, mas ele teve que abrir a boca. Por quê, gente? Porque teve um homem que foi atacado. Atacado de verdade. E é daí que o Garossa começou aquela acusação que envolvia assassinato. Lembra ou não lembra? Conto pra vocês. Ontem eu já dei uma adiantada lá no meu Instagram. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Esta matéria aqui deste perfil maravilhoso, que eu não sei se vocês seguem, mas já deviam estar seguindo, @manugerino. Tem esse perfil no Instagram bom demais. E neste perfil, a bonita que ontem disse: o dia 7 de maio promete ser decisivo no caso envolvendo Kim Soo-hyun. O youtuber Kim Seo-wi, do canal Garosseiro, mais conhecido como Garo, anunciou que fará uma coletiva de imprensa às 2 da tarde, lá, né, horário de Seul, com novas revelações sobre o ator. O título da transmissão já chama atenção por usar o termo crime grave ao se referir ao assunto. O título da live dele era Transmissão de Emergência Coletiva de Imprensa revelando o crime grave de Kim Soo-hyun. Na live do dia 6 de maio, na live de ontem do Garossa, Kim Seo-wi também afirmou que as acusações não se limitam a um contexto sexual, mas envolvem, segundo ele, até assassinatos. Né? Aí eu botei ali o termo que ele usou para quem quisesse procurar as palavras do cara. Essas são acusações extremamente graves que precisam ser tratadas com seriedade. O caso está claramente se encaminhando para um ponto sem volta. Se as acusações forem verdadeiras, isso pode causar um impacto ainda maior na carreira de Kim Soo-hyun, na agência Gold Medalist e em outras pessoas envolvidas. O próprio Garosseiro disse que o caso atinge muitas pessoas. Por outro lado, se essas acusações forem falsas, trata-se de uma injustiça contra o ator e também de um crime, mesmo que ele tenha errado em vários pontos envolvendo Kim Soo-hyun, como mentir sobre o relacionamento em 2028, expô-la ao ódio público, não negociar a dívida quando ela pediu, permitir que a empresa fizesse uma cobrança sem prazo e sem diálogo, ou ter o seu número vazado para a imprensa, isso não justifica acusações falsas. Justiça verdadeira só acontece quando a pessoa responde pelo que realmente fez, nem mais nem menos. Ser acusado injustamente é tão grave quanto sair impune. Além disso, acusações falsas por parte do canal Garosseiro podem prejudicar a família de Kim Soo-hyun. Até agora,
Não há qualquer envolvimento deles nas novas denúncias, mas sabemos como as coisas funcionam. Muita gente pode usar essas informações para tentar invalidar o que a família afirma sobre o caso da atriz. E se isso já acontece hoje, sem nenhuma acusação oficial contra eles, imagine o que pode acontecer caso essa coletiva levante suspeitas sem provas. A seguir, vou deixar a fala completa no canal Garosseiro sobre a coletiva do dia 7 de maio. E no mesmo dia, né, às 2h30, essa parte aqui eu vou pular, porque eu tô falando só da nossa live, pipipipopopó, e espero que essa coletiva traga fatos concretos e não prejudique a família de Kim Sae-ron e principalmente que nenhuma acusação falsa seja feita. As pessoas devem responder por seus atos, mas nunca por crimes que não cometeram. Seguimos acompanhando. Dia 7 de maio, tudo pode mudar no caso Kim Soo-hyun para um lado ou para o outro. Estarei ao vivo no YouTube, pipipipopopó. E aí aqui a fala do Garosseiro de ontem, que ele disse: amanhã faremos uma coletiva de imprensa extremamente importante. Amanhã, às 2h, faremos uma transmissão de emergência. Coletiva de imprensa revelando o crime grave de Kim Soo-hyun. Inicialmente, planejávamos fazer essa revelação apenas após a eleição presidencial do dia 3 de junho. Mas amanhã vocês vão se surpreender quando ouvirem o motivo pelo qual não tivemos escolha a não ser antecipar essa coletiva. Vocês vão entender por que não podíamos esperar. É algo que vai chocar vocês. Não se trata apenas de um crime sexual e está relacionado a um caso de assassino. É por isso que tivemos que correr para fazer essa coletiva. Sim, vocês ouviram certo, não é apenas um crime, é um crime de assassino. E há muitas pessoas envolvidas. Estamos falando de um caso de homicídio e é por isso que vamos realizar essa coletiva amanhã às 2h. É um crime de proporções gigantescas. Contamos com a atenção de todos para a coletiva de imprensa de amanhã. Ok. Sobre a coletiva, o que o Garosseiro falou na live de ontem? Quando chegou na live na coletiva de hoje, ele estava mentindo? Vamos por partes. Se o que eles falaram lá é verdade ou não, a gente só sabe quando vai para o tribunal, certo? Certo. Mas não teve nenhum sensacionalismo, que era o que eu tava com medo. Lembra quando ele comentou do caso Annie Room? E depois ele falou, ai, não é bem assim? Eu tava com medo de ser a mesma palhaçada, porque eu acho que a gente não pode usar algumas coisas, tipo, algumas palavras ou alguns casos como exemplo se a gente não quiser realmente fazer uma menção àquilo. Então, na época que ele tinha mencionado o Annie Room, e depois ele ficou falando que ele não queria dizer que ele tinha cometido o mesmo crime, ele só queria dizer que era um crime muito grande, eu achei muito cretino da parte do Garosseiro. Agora, o que eles apresentaram na coletiva de hoje realmente envolve uma tentativa de assassinato, realmente envolve um monte de gente, não envolve só o Kim Soo-hyun e o Lee Jin-ho, envolve um monte de gente. E se isso tudo que ele colocou na coletiva de hoje se prova verdade, é realmente o alçapão dentro do alçapão, dentro do poço do alçapão, do poço do alçapão, gente. É um negócio pesadíssimo. Mas vamos para os detalhes, para vocês saberem o que é esse pesadíssimo. Mas já começamos com isso, de sabendo que não houve aqui um sensacionalismo, tipo, ele não voltou para trás, entendeu? O Garosseiro não deu um passo atrás e falou, ai, não era bem isso que eu quis dizer. Começando então a coletiva de imprensa que o Garosseiro chamou. Quem tava na coletiva de imprensa era o Garosseiro, que é quem tá lá mais pra direita, e o advogado da família, que também é, nesse caso, o advogado do Garosseiro. Essa coletiva de imprensa aqui não é sobre a família. A família da Kim Sae-ron não fez nenhum pronunciamento nessa coletiva. A coletiva é sobre o Garosseiro e sobre a família de uma testemunha do caso Kim Sae-ron, de um denunciante, eles chamam, porque é alguém que estava liberando material para o Garosseiro, e esse homem foi atacado. Então a família, quando eu falar aqui família, não é a família da Kim Sae-ron, é a família do denunciante. A família da Kim Sae-ron não está envolvida com a coletiva de hoje. E aí tudo começa nessa coletiva quando ele dá um apanhado geral de que eles estão aí para falar sobre Kim Soo-hyun e Jin-ho, ok? Kim Soo-hyun, todo mundo sabe quem é o ator.
E em Jin-ho, todo mundo sabe quem é o youtuber que já foi até condenado pra não falar mais o nome da Kim Se-ron. E ele não quer saber, ele continua falando, espalhando o ódio da menina até hoje. A Kang Kyung-un, que é uma repórter da SBS, uma jornalista, na verdade, da SBS. E o Kwak Tae-hyun, que é o ex-gerente da Kim Se-ron, que eles têm 1h30 de gravação da Kim Se-ron falando sobre todas essas pessoas. E que essa gravação de 1h30, a Kim Se-ron foi tipo uma entrevista que ela deu para uma pessoa lá dos Estados Unidos, um cara que é jornalista, ele mora em Nova Jersey, e esse cara... a Se-ron sabia que estava sendo gravada. Eles se encontraram em um Starbucks. Ela estava contando para ele todas as coisas que aconteceram com ela. E ela sabia que estava sendo gravada quando ele a gravou. Acho que ele tem que falar isso porque, se não me engano, na Coreia você não pode gravar ninguém sem avisar para a pessoa que está sendo gravada, senão não vale a gravação. E aí, esse cara, por que eles resolveram fazer a coletiva de imprensa agora? Porque esse cara, agora no dia 1º, sofreu um atentado. O atentado que esse cara sofreu foi feito por um cara coreano e um cara chinês que não moram nos Estados Unidos, que tinham acabado de entrar no país. Então, tudo indica que é um caso mandado. Tipo, 2 pessoas saíram da Coreia, um coreano e um sino-coreano, foram até os Estados Unidos, atacaram esse cara e o plano seria voltar. Mas não conseguiram. Por quê? Porque foram presos nos Estados Unidos. As informações que eles têm são as informações do coreano. Porque, como o cara é coreano, não é só a lei dos Estados Unidos que rege esse cara, e sim também a lei coreana. Eu entendi finalmente por que a pessoa coreana, a lei da Coreia manda nela mesmo quando ela estiver em outros lugares do mundo. É por conta da sua nacionalidade. Tem países que a nacionalidade você ganha de onde você nasce. E tem países que a nacionalidade você ganha pelo seu sangue. O que é bastante xenofóbico, mas enfim. E a nacionalidade coreana, ela é por sangue. E ela rege aquela pessoa, tipo, as leis do país regem a pessoa que tem a nacionalidade coreana, independente de onde ela estiver, entendeu? Então é por isso que os caras, quando foram presos nos Estados Unidos, já rapidamente conseguiram as informações do coreano, porque o cara é coreano, então ele também pode responder por aquele crime na Coreia. Agora, não conseguiram as informações do sino-coreano, porque o cara é sino-coreano, né? Ele é chinês, na verdade ele é descendente coreano, mas ele é chinês. Então, eles não têm as informações desse cara ainda, certo? E aí, quem pediu pra fazer a coletiva com urgência foi a família desse homem que foi atacado, por ele ter sido atacado no dia 1º. Então, eles estão fazendo o mais rápido que eles conseguiram após o ataque pra expor o caso, porque a família tá com medo de ser atacada novamente. Começa, então, o Garossa a passar o primeiro diálogo. O primeiro diálogo é de janeiro, da Kim Se-ron, do dia 10 de janeiro, da Kim Se-ron conversando com esse informante, ok? E aí o diálogo é o seguinte. Ela diz assim, ó, ela que começa. Eu tô te pedindo de verdade, por favor, tô confiando mesmo em você ao te contar isso. Por favor, guarda isso. Aí ele fala assim, tá bom. Então, é verdade que você namorou ele? Aí ela diz, sim, eu namorei com o Soo-hyun Oppa. Você vai achar que eu sou louca e não vai acreditar, mas a gente namorava desde o ensino fundamental e terminou quando eu entrei na faculdade. Aí ele fala, ensino fundamental? Ela diz, a gente começou a namorar quando eu ainda nem tinha feito nada no rosto. E depois que eu entrei na faculdade, um tempo depois a gente terminou. Aí o cara fala, em qual faculdade você entrou? Eu entrei na Universidade de Chongan. Aí ele fala, ai, parabéns. Aí ela, mas o Soo-hyun Oppa e aquele pessoal da empresa dele, a Gold Medalist, são realmente assustadores. Eles fazem qualquer coisa. Então você tem mesmo que guardar isso, por favor. Pensando agora, é tudo tão absurdo, parece que eu fui usada desde o ensino fundamental. Repetindo, isso daqui é ela falando, isso daqui é uma gravação de 10 de janeiro e é a Se-ron falando com o cara, com esse informante. Aí ele fala, usada? Como assim? Ela fala, sim,
É tipo, eu era namorada dele, né? E ele sabia o jeito que ele me tratava desde que eu era uma adolescente. Mas aí, quando eu sofri o acidente, aí o cara fala, você sofreu um acidente? E aí? Ela falou, depois que eu sofri o acidente, por causa de dinheiro, todo mundo começou a me tratar como se eu fosse uma louca. E o pior de tudo foi que esse desgraçado... tem vários palavrões, tá? Porque ela tá aqui meio nervosa, tem mais que xingar mesmo. E o pior de tudo é que esse desgraçado me mostrou uma foto dele com uma garota. Uma foto deles fazendo aquilo. E mostrou... Não, e o mais inacreditável é que ele disse que uma idol com quem ele... né, cheirava a alga marinha. Então ele salvou o contato dela no celular como alga marinha. E ele me mostrou isso. Se eu tivesse estrutura na época, eu tinha exposto tudo, disse ela. Aí o cara fala, mas você fez mesmo com ele? Ela falou assim, sim, a primeira vez que eu com aquele desgraçado foi nas férias de inverno do 2º ano do fundamental. Não deve ser do fundamental aqui, gente. Deve ser o 2º ano do colegial, do ensino médio. Porque o fundamental pra gente, o 2º ano, ou é a 2ª série, ou é a 6ª série, que eu acho que hoje em dia é o 7º ano, né? Então não é isso. Porque ela namorou com ele a partir dos 16. Dos 16 até os 21, não é isso? 16, 17, 18, 19, 20, 21, exatamente. Então aqui deve ser o 2º ano do ensino médio. Nas férias de inverno do 2º ano. Aí ele falou, o quê? 2º ano? Ela falou, pois é. E pensando agora, acho que eu fui abusada. Aí ele fala, foi abusada, com certeza, isso é abuso. Esse filho da puta, eu matava ele. O homem falando, filho da puta do... engraçado que eu falo puta, mas não falo caralho. Tá bom. A gente namorava desde o fundamental. Desde os 16. E até hoje quase ninguém sabe disso. Mas todo mundo que sabe reage igual. Você é maluca? Por que não denunciou? Tipo, as pessoas perguntam isso pra ela. E aí o cara fala, nossa, só de ouvir isso eu já fico doente. Essa é a parte do diálogo que o Garossa disse que tá relacionado dela com o Kim Soo-hyun falando pra esse informante. Mas ela não falou só sobre o Kim Soo-hyun. O que o Garossa reforçou bastante nessa coletiva é de que eles estavam falando de muita gente. Não é só o caso do Kim Soo-hyun, é muita gente. A segunda parte da gravação que ele passou é essa daqui. Falando de outras pessoas. Ela pega e fala assim, ela começa. Na verdade, viver na Coreia tá sendo muito difícil. Aí ele fala, por quê? O que que aconteceu? Ela fala assim, ultimamente tá muito difícil. Eu fico pensando se eu devia morrer. Sinceramente, tá sendo pesado demais. Aí o cara fala, não fala isso, poxa. Você mal chegou e já tá falando essas coisas. O que que tá acontecendo? Aí ela fala, é que morando na Coreia, eu sinto que eu não posso fazer nada. Eu fico enlouquecendo. Tá. Mesmo que você ainda não tenha voltado oficialmente, ainda precisa de alguém que cuide das coisas pra você, né? Aí ela diz, preciso sim. Aí ele diz, e como tá lidando com isso? Aí ela diz, minha mãe tem feito, ou eu mesma. Mas honestamente, não consigo fazer nada no momento. E não tenho como aceitar nenhum trabalho agora. Aí ele fala, eu entendo. Aí ela fala, eu tô realmente tentando começar do zero com sinceridade. Mas tudo que eu tento fazer, o YouTube e as matérias distorcem tudo. O mais difícil é que são pessoas que nem me conhecem de verdade. Talvez isso seja algo que todo artista passe, mas no meu caso, qualquer coisa que eu faça vira motivo pra me chamarem de fingida, de falsa, de louca. Aí ele pega e fala assim, mas você já resolveu tudo, já pagou pelos seus erros, como você mesma disse. E ela diz, por exemplo, se eu tô morrendo de sede e eu bebo uma lata de cerveja na loja de conveniência, tiram uma foto e saem dizendo, olha lá, ela continua bebendo, não aprendeu nada. Aí o cara fala, nossa, mas por causa de uma coisa dessas? Aí ela disse, e às vezes é porque eu realmente tô sem dinheiro, passando dificuldade. Tipo, as pessoas soltavam ódio dela, inclusive porque ela tava passando dificuldade. Ele fala, ei, você tá bem? Tá tudo bem? Aí ela fala, me dá 1 minuto. Essa parte aqui ela começa a passar mal. Ele fala, tá tudo bem, fala devagar, com calma. Aí ela começa a hiperventilar. Se quiser sair um pouco, me avisa, o cara fala pra ela. Aí ela tenta controlar a respiração. E aí ela pega e fala, vou tomar um remédio. Aí ele fala, espera que eu vou pegar água pra você. Ela continua ofegante. O cara fala de novo, calma, quando você se acalmar, a gente conversa, não precisa falar nada agora. Aí ela pega e fala, eu tô bem. Aí ele, não precisa dizer nada, só respira. Se quiser sair, é só falar. Aí passa um tempinho, ela fala, agora eu tô melhor. Aí ele fala assim, nossa, você me assustou, você tá muito estressada mesmo. Ela fala assim. Aí ele fala quando se sentir pronta. Se você quiser água ou qualquer coisa, me avisa.
Aí ela fala, consigo falar agora. Olha, eu sei que tem muita gente que ainda me reconhece, mas eu preciso trabalhar para sobreviver. E mesmo que eu tento trabalhar com seriedade, distorcem tudo e me pintam como outra coisa. Aí ele fala, mas não dá pra se importar com tudo isso, né? É inevitável. Ela disse, eu nunca disse que eu fiz certo, nunca apareci na mídia dizendo que eu sou perfeita, só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro honestamente. E o cara falou, você tá certa, né? Mas por quê? Aí ela, eu tô à beira de explodir. Aí ele fala, por quê? Mas se for uma coisa que te deixa mal, nem fala agora. Aí ela fala assim, não é uma ou duas pessoas, são vários malucos que nem me conhecem e ficam fazendo vídeo, escrevendo matéria. E o pior é aquele tal de Jinho do YouTube. Mesmo que eu mude meu número, ele continua me ligando. Aí o cara fala, como é que ele consegue seu número? Ela fala, pois é, eu não sei como ele descobre. E depois aparecem outros doidos me mandando mensagem. Aí o cara fala, outros doidos? Aí ela pega, xinga, ela fala assim, ai, sério, filho da puta. Aí ele fala assim, nossa, você me assustou. Ela falou assim, ai, desculpa, é que me deu vontade de xingar. Aí ele falou assim, seu palavrão foi tão espontâneo que eu até fiquei com raiva agora. Aí ela pega e fala, toda vez que eu penso nisso, me dá vontade de xingar. Aí o cara fala, então é por causa disso tudo que você ainda não conseguiu voltar oficialmente? E ela responde, porque espalham essas coisas não confirmadas. E isso me impede de tentar recomeçar. Eu me sinto sufocada. Ele pega e fala, mas esse youtuber, esses vídeos e matérias têm tanto alcance assim? Aí ela fala, sim, quando o Lee Jin-ho fala uma coisa, os jornalistas saem publicando sem checar nada. Me sinto sem ar. O cara fala, nossa, deve ser insuportável. Acho que a gente pode parar de falar disso agora. Você já tá com dificuldade até de respirar. Aí ela pega e fala, é que tem tanto jornalista aqui na Coreia e eles todos se conhecem. E ainda tem aquela repórter da SBS que é super amiga desse Jin-ho. Aí o cara fala, da SBS? Peraí, deixa eu colocar a cara deles aqui, que tem a foto dos dois aqui. Isso. Então, da esquerda, aqui do meu lado, esse capeta, esse capiroto e Jin-ho. E a jornalista da SBS é a Gwak Kyung-yoon. Gwak Kyung-yoon. Isso. Aí o cara perguntou, da SBS? Aí ela fala, pelo que eu descobri, os dois são muito próximos. Quando ele posta vídeo, ela já solta a matéria. O cara fala, nossa, eles são os doentes. Ela disse, eu não sou tipo um exilado como Yoo Song-jun. Aí eu fui atrás de quem é Yoo Song-jun. Yoo Song-jun é um cara que na Coreia ele é muito mal visto, porque quando foi para ele prestar o exército, ele foi para os Estados Unidos e ele optou pela cidadania estadunidense. Então é como se ele não fosse coreano. Então ele não vai prestar o exército da Coreia porque ele não é coreano. E aí a galera lá meio que tipo exilou o cara. Exilou informalmente, né? Mas exilou o cara dizendo assim, ele não quer ser coreano. Ele abriu mão da nacionalidade dele só pra não ir prestar o exército. Então, obviamente, ele não é um coreano. Então, era isso que ela queria dizer. Tipo, eu não sou um exilado, entendeu? Tipo, eu não fiz nada contra o país. Eu não abri mão do país, entendeu? Porque a gente sabe que pra eles lá isso é uma grande... Nossa, um grande escarcéu. E abriu mão da nacionalidade. Eu acho uma grande besteira também, mas pra eles é muita coisa. Aí ela pega e continua. Eu cometi um erro sim, mas já encarei tudo, já sofri com isso. E esses filhos da puta ainda continuam. Ai, desculpa, gente, que vem do nada os palavrão da menina. Aí ele pega e fala, calma, calma, vamos respirar fundo e falar com calma. Me diz de novo, qual é o nome da jornalista? Vou dar uma olhada nisso. Ela pega e fala, o youtuber é Jin-ho. E aquela da SBS, eu acho que é Gwak Kyung-yoon. Não sei o nome dessa filha. É tão ridículo que nem quero lembrar. Aí ele pega e fala, tá, se lembrar depois me fala, mas olha, não sei se é porque você não tá bem fisicamente, mas eu tô vendo que você tá com as emoções muito à flor da pele. Aí ela disse, sim, ultimamente eu tô assim. Ele disse, mas você tá bem? Aí ela disse, eu só quero ganhar meu dinheiro. Se eu fosse homem, ia trabalhar em obra, sei lá. Mas olha, eu tô querendo morrer. Aí ele pega e fala, não chora. Ela fala, eu tô tentando aguentar, trabalhando em café, me virando. Eu não tô pedindo dinheiro pra ninguém. Ele pega e fala, você tá sofrendo muito. Ela pega e fala, foi por causa do Kim Soo-hyun e desse maluco que eu tive crise de pânico. Foram eles que me fizeram chegar nesse ponto. Eu só quero morrer. Aí o cara fala, não vale a pena morrer por gente assim. Você vale muito mais, tem que se fortalecer. Aí ela pega e fala, eu pensei nisso várias vezes ultimamente. Ele fala, não fala isso. Ela diz, eu tenho tentado trabalhar em café. Aí ele fala, café também? Caramba, mas o que tá deixando você tão estressada assim?
Aí ela pega e fala, eu gostava muito do YouTube, mas agora eu odeio, parei até de assistir. Toda vez que sai matéria, lá vem o Lee Jin-ho me detonando. Tudo fica assustador. Aí o cara fala, poxa, ela fala, aquele cara, o Lee Jin-ho, é o mais doente de todos. Aí o cara fala, mas por que ele faz isso com você? Ela fala, eu juro que eu não sei. E aí ele fala, caramba, e ela fala assim, eu tô ficando doida. E aí acaba essa parte do áudio que ela tava, né, falando com o cara. Depois desse diálogo da Seron com o informante, desses 2 diálogos da Seron com o informante, o Garoceiro também disse que eles já tinham notificado o YouTube, ok? Porque o YouTube ainda não tirou o canal do Lee Jin-ho do ar, sendo que ele continua falando o nome da Kim Seron e ele tá proibido por lei de fazer isso. Então, além da Dona Lei da Coreia do Sul tá valendo nada, né? Porque o cara continua cometendo crime depois de condenado e ninguém vai fazer nada, ninguém dá toque na cabeça, na porta dele. O YouTube mesmo já poderia ter derrubado o canal do cara e não derrubou. Então o Garoceiro disse que já mandou uma notificação tanto pro YouTube dos Estados Unidos quanto pro YouTube da Coreia, querendo saber por que diabos esse homem continua colocando o vídeo no ar. E aí ele pegou e falou assim que toda hora esse Jin-ho bota um vídeo no ar e vem com essa conversinha de que ele bota vídeo no ar, que ele fala da garota para ajudá-la, para revelar a verdade da sua história e ajudá-la. Se é para ajudá-la, por que ele vive colocando os vídeos da menina privado? Por que os vídeos do passado estão tudo privado? Por que vira e mexe ele ainda tá pegando o vídeo dessa menina e jogando no privado? Não tem por que privar, certo? Se você tá ajudando alguém, você deixa lá público para todo mundo ver. Mas não, priva. Por quê? Porque tá coisando prova, né? Excluindo prova do ar para ninguém saber, ter ali onde fuçar e pegar prova contra ele. Além disso, ele disse assim que depois da conversa do denunciante com a Seron, o denunciante mandou um e-mail para o Lee Jin-ho, querendo saber por que o Lee Jin-ho estava perseguindo a Seron. E aí o Lee Jin-ho respondeu para ele, falando assim, olha, esse daqui é o meu ID do Kakao Talk, vamos conversar por lá. Tudo bem. O Lee Jin-ho ligou pro cara, ou melhor, o cara ligou, né, pro Lee Jin-ho. Os dois conversaram por mais ou menos 42 minutos. A gente vai ver um pedacinho só desse áudio, né? Não vamos ver tudo, que nem o da Seron, ele não passou 1h30, né? Aquele não ia passar 42 minutos, enfim. Vamos ver um pedacinho desse áudio, mas ele disse assim também, que eles conversaram pelo Kakao Talk, 42 minutos, beleza. Quando o cara desligou, o Lee Jin-ho começou a ligar pro cara por celular. Sendo que não era pro Lee Jin-ho ter o número de celular desse cara. Então como é que o Lee Jin-ho conseguiu o número de celular? E pra que o Lee Jin-ho tava ligando por celular? Você entende que isso já tem cheiro de ameaça? Porque assim, eu te dei meu Kakao Talk. A gente conversou pelo Kakao Talk. O Kakao Talk não revela o número do celular. Do nada você tá me ligando no número privado que eu nunca te dei? O que significa isso? E aí ele pegou e falou isso das ligações por celular e disse que várias outras pessoas a partir daí começaram a ligar para ele, pro denunciante, e até ir na casa dele. Então, que ele teve ligação do Jean Sagod, lembram do Jean Sagod, que apareceu aqui o quê? 2 vídeos atrás, eu acho? Lembra do Jean Sagod? Jean Sagod também já tomou uma hoje. Disse que o Jean Sagod ligou pro cara e falou assim, e aí, você vai me dar as gravações que você tem da Seron? E aí o cara perguntou, tipo, tá, como é que você tem meu número? Como é que você sabe quem eu sou? E como é que você sabe que eu tenho gravações com Seron? Já tá esquisita essa conversa. Disse que teve um executivo da Gold Medalist que entrou em contato querendo dar 40 bilhões de wons pro cara, que é quanto isso? 164 milhões de reais e meio. 164 milhões de reais queria dar para o cara, o executivo da Gold Medalist. E disse que também teve um advogado da LKB Partners que entrou em contato. E a LKB Partners é a empresa de advocacia que cuida do Kim Soo-hyun e que cuida da Gold Medalist. E aí disse que o Lee Jin-ho também entrou em contato oferecendo dinheiro. Disse que queria oferecer 10 bilhões de wons, que dá 41 milhões de reais. Tipo, da onde que o Lee Jin-ho tem 41 milhões de reais para dar para alguém? E aí esta pergunta está no diálogo que vamos ver agora. Que é o diálogo entre o informante e
o Lee Jin-ho. Ó, começa com o Lee Jin-ho. Eu adoro esse diálogo, porque o homem tá sem tempo, irmão, pra falar com o Lee Jin-ho. É uma patada atrás da outra. Que prazer. Que sabor, que prazer. Começa a praga do Lee Jin-ho. Olá, senhor. O homem fala, alô, sim. Me desculpa por estar entrando em contato assim. O cara fala, você ligou bastante mesmo, viu? Aí o Jin-ho fala, como que tá sendo sua rotina? Tá conseguindo ir e voltar bem? O cara fala logo, por favor, que eu tenho que sair cedo pro trabalho. Aí o Jin-ho, sim, claro. Aí o cara já pergunta, você tem alguma ligação com a Gold Medalist? Vamos ser sinceros. Aí o Jin-ho fala, não, eu não tenho nenhuma relação com a Gold Medalist, nenhuma mesmo. Aí o cara fala, e com a tal da Kang Kyung-yoon, que é a repórter, com a tal da Kang Kyung-yoon. Aí ele fala, com a jornalista Kang Kyung-yoon, a comunicação entre a gente flui bem. Aí o cara fala, sinceramente? Aí ele fala, sim. Aí o informante fala, porque eu tô muito confuso com tudo isso agora. Aí o Jin-ho fala, não, eu não tô do lado do Kim Soo-hyun nem nada. Aí o cara pega e fala, e também, você falou da última vez de 10 bilhões, lembra? Aí o Jin-ho fala assim, então. Aí o cara já corta e fala assim, você tem tanto dinheiro assim? Como que você consegue? Me ensina, eu quero ganhar dinheiro também, eu quero me aposentar. Aí ele pega e fala assim, com esse caso do Kwak Tae-hyun, que é o assistente da Kim Se-ron, o antigo assistente da Kim Se-ron, eu também estou dando tudo de mim, como se a minha vida dependesse disso. E aí o informante fala, quer dizer, se nem temos confiança um no outro, como é que a gente vai construir alguma coisa? Ele tentando forçar o Jin-ho falar alguma coisa, né? Aí o Jin-ho fala assim, isso eu consigo resolver de algum jeito. Você precisa receber esse dinheiro, sim. Aí o informante fala, é isso que me incomoda agora. Aí o Jin-ho fala, me ajuda, por favor, se por acaso você tiver contato com o pessoal do Gaseon, do Garoceiro. Nunca acredite no que aquele cara diz, tá? A gente precisa dar um jeito nisso. Aí o informante fala, você tá falando a gente toda hora, quem que é a gente? Aí o Jin-ho fala, não, é que, será que não tem um jeito de você aceitar isso? Aí o cara fala, aceitar o que exatamente? E o Jin-ho fala, a gente paga um valor justo. Se você disser o que quer, a gente pode dar um jeito do jeito que você quiser. Ou seja, tava querendo comprar o cara, né? Tava querendo comprar o material que ele tinha, que ele tinha gravado no dia que ele conversou com a Seron. O Garoceiro também fala que tem um pessoal da Media Watch, que é tipo um outro jornal de lá, que também entrou em contato com o informante. E um outro cara foi esse que tá aí na tela, que é o Kang Yong-sok, que ele é advogado da Next Law, que também é uma empresa de advocacia que cuida de algumas coisas da Gold Medalist. Aí o cara disse na ligação dele. Foi uma ligação bem breve, ligação de advogado mesmo, mas como ele é da Next Law, o Garoceiro anexou, né? Porque a Next Law cuida de algumas coisas da Gold Medalist, assim como a outra empresa também. Ele disse assim, olá, aqui é o advogado Kang Yong-sok, que atualmente sou o advogado principal do escritório de advocacia Next Law aqui na Coreia. Independentemente do horário, você pode entrar em contato pelo número tal. Acredito que se conversarmos, podemos chegar a um bom resultado. Fico no aguardo com o seu contato. Podemos chegar a um bom resultado se conversarmos? Claramente quer dizer o quê? Fazer um acordo. Fazer um acordo do quê? Tipo, o que querem com esse cara? A única coisa que eles podem querer com esse cara são as gravações da Seron, porque o que mais iriam querer com uma pessoa que não tem nada a ver com esse caso, concordam? A única ligação desse caso com o cara são as gravações. E aí ele pegou e falou também que um dia o informante recebeu um papel, uma intimação de que ele estava sendo processado por calúnia contra um cara chamado Go Sang-rok, que ele nem sabia o que era aquele diabo daquele processo. E que mal ele recebeu esse processo desse Go Sang-rok, que seria um processo de calúnia, ele recebeu uma ligação muito esquisita fazendo ameaças contra ele. Que é a ligação do homem que eu falei pra vocês que não tem dicção nenhuma, que pelo amor de Deus eu sofri pra poder fazer essa tradução, viu? Nossa senhora, senhor ameaçante, o senhor, por favor, contrata uma fonoaudióloga, porque é difícil. Ok, o cara que ameaça liga e fala assim, alô? Aí o cara fala, o informante responde sim. Aí o cara fala, oi, aqui é da Coreia.
Da Coreia? Quem que tá falando? Alô? Aí o cara fala, por acaso eu tô falando com o senhor fulano? Fulano porque o garoceiro censurou o nome do informante, né? Então, fulano. Ou eu tô falando com o senhor fulano? Aí o cara fala, o informante, fulano? Aí o cara fala, quem? Aí ele fala assim, sim, sou eu, fulano. Aí o cara fala, o que ameaça fala. Ah, sim, fulano. Então, é sobre sua filha. O cara fala, minha filha? Outro fala, a gente tá agora. Aí o cara fala, o que tem ela? Aconteceu alguma coisa com a minha filha? O cara fala, então, a gente tem algumas pessoas que estão aí nos Estados Unidos agora. Aí o informante fala assim, o que você quer? O que você quer dizer com isso? Isso é uma ameaça? Aí o cara que ameaça fala, não é uma ameaça. O senhor recebe muita ameaça, sim? O cara fala, então por que você tá me ligando? Qual que é o motivo da ligação? Bem, a gente meio que sabe que aquela menina morreu. Aí o informante fala, quem morreu? Aí o cara fala, aparentemente ela contou algumas coisas pro senhor. Aí o cara fala, mas o que você tá falando, cara? O cara que ameaça diz, a gente tá investigando algumas coisas. E o informante diz, por acaso foi alguém do pessoal da Gold Medalist que entrou em contato com você? Aí o que ameaça fala, não foi a Gold Medalist. Se fosse da Gold Medalist eu teria dito. No que exatamente vocês querem pegar algo? Essa tradução não ficou boa, eu acho que deve ser alguma expressão que não deu pra entender. Do que vocês querem exatamente pegar algo? Aí o cara fala, o informante fala, olha, eu não sei do que vocês querem pegar coisa nenhuma, mas você sabe que horas são por aqui? Aí o cara que ameaça fala, se o senhor tiver algo em mente, pode falar tranquilamente pra gente, tanto faz. Aí o garoceiro fez um parênteses, meio que traduzindo, falando assim, tá querendo pagar pra eu vender a história, é isso? E aí o cara pega, filhos da... O cara... Foi o Lee Jin-ho que mandou você ligar? Disse o informante, né? Gritou o informante. Aí o homem fala, o jornalista Lee Jin-ho, a gente não tem nada a ver com ele. Eu acho muito interessante, eu vou até botar minha cara na tela agora. Eu acho muito interessante o moço que tá ameaçando, que o cara em nenhum momento falou que era o jornalista Lee Jin-ho. O homem só falou Lee Jin-ho. Lee Jin-ho tem um monte no mundo. Porque se tudo bem, Kim Soo-hyun é famoso. Agora Lee Jin-ho é quem? Mas foi só falar Lee Jin-ho, ele jornalista Lee Jin-ho. Enfim. Ai, só queria jogar esse veneno aqui, que hoje eu tô só lendo as coisas, não tô sendo muito venenosa. Então eu quis jogar esse veneno só pra não dizer que eu morri hoje sem falar veneno, sem jogar veneno pra fora. Que a cobra, gente, se ela não bota o veneno pra fora, ela engasga. Se ela não bota o veneno pra fora, ela engasga. Aí voltando, aí ele pega e fala o quê? Ah, ele fala, filho da puta, caralho, foi o Lee Jin-ho que mandou você ligar? O cara fala, o jornalista Lee Jin-ho? Não temos nada a ver com ele. Aí o cara fala, e como é que você conseguiu meu número? O informante pergunta. Aí o cara que ameaça diz, é que o senhor não atendia de jeito nenhum. Então a gente conseguiu um jeito de fazer a ligação funcionar. Que bom que o senhor atendeu. Debochado esse cara da ameaça, né? Aí o cara o informante diz, seu filho da... Que bom que atendeu, é o... Você me conhece por acaso, hein? Você tá ligando com o número restrito porque não tem coragem de mostrar quem é, né? Aí o cara pega e fala, o que ameaça. A gente vai entrar em contato de novo. O cara fala, entrar em contato uma ova. Aparece aqui na minha frente então. Aí o cara que ameaça fala, pensa bem no assunto. É que os nossos colegas aí dos Estados Unidos não têm muito tempo. Então pensa direitinho. Aí o cara pega e fala assim, eu vou mandar todos vocês embora do país um a um. E o cara diz, a gente tenta ligar de novo amanhã então, tá bom? Aí o cara fala, seu cara de pau do... Quem que é você, hein? Desliga essa... Seu idiota. E aí o garoceiro pega e repete a parte do nossos colegas aí dos Estados Unidos não tem muito tempo. Ou seja, o cara ligou pra ameaçar e falou que tinha alguém nos Estados Unidos que ia acabar indo pra cima do cara. Tipo, ó, não tenho muito tempo. Eles vão ficar só uns dias aí. Você vai querer fazer por bem ou por mal? Basicamente é isso, né? Que o cara tá falando. E aí, 4 dias depois desta ligação... 4 dias depois dessa ligação, esse cara sofreu um atentado
recebeu 9 facadas na altura do pescoço, por isso que o Lee Jin-ho falou que era um caso que envolvia homicídio, o homem não morreu, mas tentaram matar o homem, obviamente que ninguém vai dar 9 facadas na altura do pescoço de alguém, né? Como forma de carinho, isso é uma tentativa. E aí ele recebeu essas 9 facadas, graças a Deus não morreu, mas tipo, machucou todo o ombro, machucou aqui perto do pescoço, a mão, porque aí ele pôs a mão na faca, diz que a mão dele tem um dos dedos que talvez ele perca a mobilidade, porque pegou no tendão, no tendão ou no nervo? Aqui tá escrito, eu acho melhor. Enfim, tem tudo isso. O Garoceiro disse que eles também têm alguns outros áudios que eles não iam liberar na coletiva de hoje, mas que eles têm alguns outros áudios que são os dos advogados dos envolvidos, porque que nem eu disse, várias pessoas começaram a ligar para esse cara. Então eles têm alguns áudios que falam assim, que o plano deles seriam processar a filha do cara em 450 milhões de wons. E eles não iriam processar o quê? Se liberassem o áudio. Se liberassem o áudio, dariam para eles 20 bilhões de wons. Então assim, eu vou te processar por 450 milhões de wons, mas se você não quiser um processinho nas suas costas, você me dá o áudio que eu ainda te dou uma gorjetinha de 20 bilhões de wons. E que, além do áudio, eles queriam também que eles dessem uma entrevista dizendo que todos aqueles áudios eram falsos, provavelmente para usar no canal do Lee Jin-ho. Porque, afinal de contas, quem é que gosta? Quem é que gosta, né, gente, de liberar áudio que nunca passou por perícia nenhuma? Pois então. Aí, disse isso, que os nervos da mão do cara foram danificados, os nervos mesmo. Os nervos da mão do cara foram danificados, que ele pode perder a mobilidade desse dedo aqui, do dedo esquerdo, do dedo anelar da mão esquerda. E aí ele fez uma cronologia dos criminosos. Então, tipo, os caras que fizeram o atentado, eles entraram na Coreia no dia 25 de abril. No dia 26 de abril foi a ligação, essa que a gente acabou de falar, do cara ameaçando. E no dia 30 de abril foi o atentado. Ou seja, né? Muita coincidência que duas pessoas que não são dos Estados Unidos tinham acabado de entrar no país e foram fazer um atentado, né? Obviamente que isso daqui é um crime premeditado, que não é uma grande coincidência. Essas são as alegações do Garoceiro. E aí ele falou assim também que eles já têm a informação confirmada da polícia dos Estados Unidos que no celular de um dos dois criminosos, provavelmente do criminoso coreano, né? Porque a Coreia, ela conseguiu as informações desse cara. No celular de um dos dois criminosos tinha contato, a última ligação antes do ataque era o contato de alguém que é próximo do Lee Jin-ho. Tá nesse nível. E aí teve um áudio da esposa do denunciante, que é estadunidense. E aí, depois disso, teve um áudio da esposa do denunciante, né? Da esposa do informante do cara que sofreu o atentado. Essa mulher é estadunidense. Eu não fiz a parte dela escrito bonitinho, que nem eu fiz todas as outras, porque o áudio do YouTube não conseguiu reconhecer, porque o áudio do YouTube tava achando que a mulher tava falando coreano quando a mulher tava falando em inglês, aí já viu, né? Então eu tive que usar aqui o Tio-Teco sozinho. Basicamente o que a mulher disse foi, tipo, ó, obrigada por me ouvirem, há alguns meses a gente vem vivendo com medo, muitas ligações estranhas, pessoas que diziam saber coisas que elas não deveriam saber, como o nome da minha filha e o nosso endereço. Ou seja, ameaçando, né? Tipo, eu sei onde você mora, eu sei o nome de sua filha, não sei o quê. Achou que não... E ela achou no começo que não era tão sério, que era só, né, gente tocando terror, mas que não era tão sério. Até que atacaram o marido. Depois do ataque, ela percebeu a seriedade do caso e ela percebeu o peso das evidências que ela tinha com ela. Que aquela gravação que o marido tinha com a Seron não era só uma gravação, era uma evidência de alguma coisa. Aí ela pega e fala que diversas pessoas entraram em contato com o denunciante antes do atentado e que ela agradece as pessoas estarem ouvindo o que ela tem pra... Tudo bem aí, vocês dois?
ela agradece as pessoas estarem ouvindo o que ela tem pra falar ali sobre o atentado que o marido dela sofreu e por isso que ela gostaria que o Garoceiro tivesse feito essa coletiva de imprensa. Então foi a pedido dessa família, da família do cara que sofreu o atentado. E aí ela também manda um recado pra mãe da Seron, fala assim que ela espera que a mãe da Seron tenha forças, que não se cale, porque a gente não pode ficar em silêncio quando esse tipo de coisa acontece, que ela também não vai se calar e que quando todas as coisas... Aí ela falou assim, que lá nos Estados Unidos, ela não pode dar mais informações porque lá nos Estados Unidos também está sendo feita investigação, afinal de contas o marido dela sofreu um atentado nos Estados Unidos, né? Quando acabarem as investigações lá, que ela vai com o marido na Coreia do Sul pra poder fazer um pronunciamento, tipo, pessoalmente eles. E aí falou pra mãe da Seron que ela não tava lá ainda pessoalmente, mas que ela desejava força e que a mãe da Seron não se calasse, pipipipopopó. Aí eu podia ter colocado a cara da senhora, né? Era esse frame aqui da senhora falando. Eu falei pra vocês assim, é a única coisa que eu meio que desconfio. Não é que eu desconfio, que eu acho que a história não bate, tá? Pra mim a história tá batendo desde o começo, tipo, não tô vendo nada aqui que seja muito absurdo. A história toda é absurda, né? Mas eu não tô vendo nada demais que é muito absurdo. Mas é que essa mulher, o inglês dela, mas aí também pode ser aquele meu preconceito, né, gente? Que a gente sabe que todo mundo tem preconceito com alguma coisa. O meu é com o gringo, né? Pode ser o meu preconceito com o gringo. Porque, menina, mas ela fala assim, como aqueles atores gringos que trabalham nos dramas coreanos. Ela fala muito desse jeito. E aí, eu não consigo acreditar que um ser humano possa falar desse jeito. Mas tirando isso, sabe, que me parece um pouco atuado, tirando ela, todo o resto me parece normal. E todas as outras ligações também me parecem normais. Tipo, a ligação da Seron com o informante, que seria o marido dessa senhora, me parece normal, entendeu? Então talvez não seja falso. Talvez é só porque ela fala assim mesmo. Ela quer dar ênfase no que ela fala. Talvez seja só meu preconceito, né, gente? É possível. A gente tem que saber também admitir os nossos preconceitos, as nossas limitações, entendeu? Os nossos erros. Pode ser um ponto onde eu esteja errando e julgando essa senhora. Que eu sou rica! Muito obrigada, Dona Glória! Dona Glória disse, Garoceiro, só figurinha, não fale pra justiça nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Tem que ter a presença da testemunha. Que preguiça! Disse Dona Glória. Não, pra justiça tem que ter o negócio da justiça mesmo, como a justiça manda. Isso aqui é coletivo de imprensa. Isso aqui é só pra gente, pra imprensa, pras pessoas ficarem sabendo, né? Noticiário, não sei o quê. Agora, na lei, não funciona assim. Não pode só falar, porque tem alguém que sofreu. Não. Na lei tem que mostrar se sofreu mesmo, se não sofreu, se tá tendo investigação lá nos Estados Unidos mesmo, se tem o homem preso. A lei é mais embaixo, né? A lei vai atrás dos detalhes que a gente vai sabendo só aos poucos, Aí, não pode ser também só de garoça que vive a vida, não é mesmo? É mesmo? Quem mais que se pronunciou, gente? Aquele que estávamos todos com saudades dele, de ver a cara dele. Faz tempo que ele não aparecia, porque ele só aparece em coletiva de imprensa. Que é quem? O doutor Advogado do Garoça! O doutor Advogado do Garoça veio para poder, o quê? Falar no sentido jurídico da coisa, né? Falar das implicações jurídicas. O doutor Advogado do Garoça que veio aqui falar as coisas de como que são na lei, não apenas no forró-bodó, mas também na lei. Disse ele, oi, sobre a nota oficial, o senhor Kim Seui é o Garoça. O Garoça já explicou mais em detalhes, então eu vou resumir brevemente.
Na primeira coletiva de imprensa, no dia 27 de março, também foi uma decisão difícil de tomar. Fizemos a coletiva após muita reflexão, porque naquela época qualquer movimento que fizéssemos poderia ser visto como motivo para mais críticas contra os familiares da Kim Sae-ron. A razão pela qual resolvemos falar mesmo assim foi para esclarecer o ponto de que ela teve um relacionamento com Kim Soo-hyun quando ainda era menor de idade. O que a família queria, no fundo, era apenas um pedido de desculpa sincero por parte do Kim Soo-hyun. Mas o que recebemos em troca? Uma ação judicial pedindo 12 bilhões de wons em indenização e uma avalanche de queixas criminais sem fundamento. O Kim Soo-hyun disse que provaria a verdade por meio da investigação oficial, mas ao contrário disso, o que ele fez foi continuar movendo ações judiciais abusivas, alegar falsificação de provas e repetir as mesmas alegações por meio de canais como YouTuber e Jinwoo. Enquanto isso, a família da Kim Sae-ron cooperou com todas as solicitações das autoridades e adotou uma postura de não reagir publicamente. E é verdade, nunca mais a família da Kim Sae-ron apareceu falando nada. O Garo continuou falando, mas a família da Kim Sae-ron não apareceu mais falando nada. No entanto, como a pessoa que queria nos fornecer provas importantes acabou sendo atacada num atentado, nos vimos obrigados a realizar esta terceira coletiva de imprensa. Pedimos a compreensão de todos. Além disso, a família de Kim Sae-ron, por meio do Tá todo mundo preparado pro mortal carpado do doutor advogado? Eu falei pra vocês que o doutor advogado ele ia chegar pra dar um mortal carpado. Além disso, a família da vítima, por meio do escritório de advocacia Buyu, apresentou hoje mesmo uma queixa formal contra Kim Soo-hyun na Delegacia Geral de Seul. Aí ele pega e fala assim, ó, peço desculpas pela fala anterior, o representante mencionou a divisão anticorrupção, mas provavelmente o caso será encaminhado à divisão especializada apropriada. Porque antes do advogado começar a falar, quem ele tá falando que falou errado, o representante, na verdade é o Garoceiro. O Garoceiro, tipo, deu um apanhado geral, falou assim, que eles já estavam, eles tinham pego o caso lá dos Estados Unidos, já estava sendo investigado não apenas pela polícia dos Estados Unidos, né, a polícia de Nova Jersey, que é onde o cara morava, né, o homem que sofreu o atentado. Não apenas a polícia de Nova Jersey está investigando, mas está investigando o FBI, porque afinal de contas é um crime de duas pessoas que entraram no país e eles claramente estão vendo que entraram no país só para isso, né. Então quem está investigando é o FBI. E aí ele falou assim, o Garoceiro ainda. O Garoceiro falou assim que esse caso estava indo para a divisão de anticorrupção da polícia de Seul também, por conta da instigação ao homicídio. Mas aí que o advogado corrige e fala assim, não deve ser divisão anticorrupção, deve ser alguma outra divisão especializada apropriada. Porque o que eles vão, aqui é eu que acredito, tá? Me baseando no que o Garoceiro falou e no que o advogado falou. O que eu acho que eles estão tentando fazer é o quê? Mostrar que esse atentado foi feito por pessoas em nome do Kim Soo-hyun, em nome do Im Jin-ho, e já que foi um atentado, tipo, que o cara levou 9 facadas na altura do pescoço, não é simplesmente uma tentativa, tipo, de comprar o silêncio de uma pessoa, não sei o quê, não é apenas uma tentativa de tocar o terror ali, tipo, fazer uma pressão. Sabe, assim, uma ameaça que não vai dar em nada. Não, realmente foi uma tentativa de homem, porque o cara realmente sofreu um atentado. Eu entendo que é isso que eles estão dizendo, que eles vão alegar para a polícia de Seul e pedir a investigação. Voltando aqui pro homem, então vou repetir. Além disso, a família da vítima, por meio do escritório de advocacia Buyu, apresentou hoje mesmo uma queixa formal contra Kim Soo-hyun na Delegacia Geral de Seul. O motivo da denúncia é com base na Lei de Proteção à Criança e Adolescente, além de denúncia caluniosa. Segundo o artigo 17, inciso 2 dessa lei, que o homem veio munido com o Código Penal debaixo do sobaco, segundo o artigo 17, inciso 2 dessa lei,
Qualquer ato obsceno forçado contra um menor é punido por lei, mesmo que o menor não tenha manifestado uma recusa explícita, já que nessa idade a autonomia sexual e a capacidade de se proteger ainda não estão plenamente desenvolvidas. Por isso, tais atos são puníveis. Além disso, a lei também prevê punição por abuso emocional. Se ouvirem os áudios, fica claro que Kim Soo-hyun contou que manteve relações sexuais com outra mulher e chegou a mostrar fotos disso para a menor, o que caracteriza abuso emocional e, portanto, violação da lei de proteção à criança. Ou seja, aqui sou eu que vou dar um parênteses, porque o homem vai continuar falando. Ou seja, o que eles vão alegar não é, é crime o cara ter se relacionado com ela naquela idade. Não, não era crime naquela idade, então ele não cometeu esse crime. Mas é crime ele fazer abuso emocional contra ela, porque ela ainda era criança, ela ainda era menor. E o fato dele ter exposto outras relações, feito tortura psicológica, feito humilhação em cima dela com essa questão, se torna um abuso emocional. E eu acho que a parte do áudio, quando ela fala assim, eu acho que eu fui, e aí o cara vira e fala assim, com certeza você foi, eu acho que eles também vão usar essa parte do áudio. Por quê? Porque ele tá falando aqui, ó, que mesmo que o menor não tenha manifestado uma recusa explícita. Ou seja, ela não sabia que estava sendo, mas no áudio parece que ela se tocou que ela foi. Tá me entendendo? Eu acho que é aí onde eles vão com a apelação. Uma parte aqui tá meio clara, né? De que eles vão com a apelação. Ele já falou aqui que são as fotos. Ele não podia ter mostrado as fotos, feito toda uma tortura psicológica na menina. Mas a outra parte, eu acho que é isso. Eu acho que é essa parte do áudio da menina falando com o cara, que eles vão pegar pra falar assim, ó, a menina tá admitindo pro cara que ela acha que naquela época ela foi. Mas ainda, continuando, ninguém conhece melhor o histórico de relacionamento entre Kim Soo-hyun e Kim Se-ron do que ele próprio. Mesmo assim, ele divulgou informações falsas e difamatórias contra a família da vítima. Por isso, a família acredita que ele fez isso com a intenção de provocar uma punição criminal contra a família, o que se configura como denúncia caluniosa e por isso está sendo também acusado nesse ponto. Então, aí é outra coisa que eu falei pra vocês, que tinha alguma estratégia, porque lembra que lá atrás a gente não tava entendendo por que a família não processou ele, porque a família falou assim, a gente só quer um pedido de desculpas. Bem no começo da história. E a gente tava assim, nossa, mas será que não dá pra processar pra nada? Eles não vão processar de nada? Eles não vão processar de nada? E não tava processando. Aí no dia 1º foi lá o Kim Soo-hyun e processou eles, certo? Certo. Só que se o Kim Soo-hyun processa, sabendo que ele não tem como provar nada, sabendo que a família tá certa, é denúncia caluniosa. Então talvez a estratégia do doutor advogado, aqui sou eu também já elucubrando, mas talvez a estratégia do doutor advogado tenha sido essa, deixa ele processar, porque é ele que vai ter que provar, porque quem processa é que prova. E 2, se ele não conseguir provar, e ele já sabia que ele não conseguia provar, porque ele sabe qual é a verdade da história, afinal a história é entre ele e a menina, então ele sabe qual é a verdade da história, se ele processar e não conseguir provar, a gente vai processar de volta por denúncia caluniosa. Só que aí eu acho que eles aceleraram tudo por conta do ataque que esse homem sofreu. Voltando. Com relação ao atentado, identificamos que há um cúmplice coreano envolvido, né? Um dos dois criminosos. Como ele é cidadão coreano, a lei coreana se aplica. Por isso, já solicitamos uma investigação formal sobre a identidade e a participação dessa pessoa. Caso fique comprovado que houve instigação, planejamento ou comando do crime, também será aberto um inquérito por investigação criminal. Quem contratou o cara, quem mandou matar. Além disso, há relatos de e aí ele fala da tia, que é onde pega pro lado do Jean Sagode. Além disso, há relatos de um carro suspeito circulando próximo à casa da tia da Kim Se-ron, o que pode indicar um caso de perseguição. Por isso, pedimos enfaticamente que a polícia ofereça proteção à família da vítima e à representante ao representante Kim Se-wi, que é o garoceiro, né? Ofereça proteção à família da vítima e ao garoceiro. É isso, obrigado, disse o doutor advogado. E logo depois veio o Garo para finalizar, reforçando sobre o endereço da tia,
que o Jean Sagode tinha liberado o endereço da tia na internet de forma irresponsável, que uma das frases, inclusive, que ele usou foi: todo mundo já sabe que ela mora em Incheon, e que eles também já estão indo para cima do YouTube para poder derrubar o canal do Jean Sagode, porque ele fez exposição de dados pessoais e que isso é crime na Coreia. E aí ele pega e fala que, além disso, a família lá dos Estados Unidos, do homem que sofreu o atentado, ontem recebeu mais uma ligação que eles vão liberar assim que tiverem, eles, o garoceiro, vai liberar assim que tiver a ligação, mas que ele já sabe que o tema principal aí da nova ligação que a família do cara recebeu foi o de sempre. A gente sabe onde a sua filha mora e a gente não vai deixar vocês em paz. Ou seja, o cara que sofreu o atentado ainda está sendo ameaçado. E no fim, menina, para não dizer que esse homem não cagou na cabeça do Kim Soo-hyun ainda mais, ele ainda virou pro pessoal e falou assim: gente, quem quiser fazer pergunta pode fazer. Deixou os jornalistas fazerem perguntas, mas nós vamos falar essas perguntas só na próxima atualização, porque essa atualização aqui já tá grande demais, pelo amor de Deus, que foi muita coisa. Então, na próxima atualização, que a gente vai ter live no sábado, hoje é quarta, 7, 8, 9, 10. No dia 10 de maio, sábado, a gente vai ter live de atualização, live de fofoca, talvez tenha vários temas, talvez tenha só isso. O melhor é se tiver várias coisas, né? Que a gente se diverte também com coisa feliz e depois fala aqui das coisas sérias. Mas se só tiver Kim Soo-hyun, fazer o que a gente fala do caso só. Sábado a gente vai falar as perguntas do fim dessa coletiva. A gente vai falar também de algo que já era para eu ter falado na semana, 2 dias atrás, na última live, pronto, mais fácil. Era algo que já era para eu ter falado na última live e eu esqueci. Vou dar só uma pincelada aqui por cima e depois eu conto direito, porque senão vão ficar falando. Ai, ela não fala! Não muda nada, mas enfim. Que é a história do depósito fiança que o pai da Seron ligou pro senhorio lá onde ela morava e pediu o depósito fiança. Na próxima live eu conto essa parte da história com detalhes, tá bom? Então fica essa parte, as perguntas e fofoca, né, gente? E fofoca boa, quando tiver assim uma coisa leve, uma coisa divertida, a gente conta também de outros atores, de outras atrizes, de outros idols, de outros tudo, que a gente também não vive só em cima do Kim Soo-hyun. E também eu tenho que ver o que rolou na live de hoje do Garoz. Porque essa coletiva de imprensa aqui rolou 2 da tarde lá, né? Que foi 2 da manhã aqui. Mas 7 da noite lá, 7 da manhã aqui, teve a live diária do Garoça e eu nem entrei pra ver. Garoça, foi mal, mas hoje não teve. Eu nem entrei pra ver, porque eu falei, não vai dar tempo, vou ficar aqui só na coletiva de imprensa mesmo. Tá bom? Então eu vejo vocês no dia 10 de maio, na próxima atualização. Um beijo enorme pra você. Tchau!